Viajantes, hoje é dia da gente entrar na nave do tempo, voltar um pouquinho lá no nosso comecinho da vida, quando a gente era bebezinho, pra gente falar de uma temática muitíssimo importante que é crescimento. E crescer dói. Para começar, eu quero que vocês saibam que esse vídeo é um vídeo simultaneamente temporal e atemporal. Temporal porque eu vou usar um momento astrológico que estamos, que vai agora de junho de 2022 até outubro de 2022, e atemporal porque essa temática que eu vou trazer para vocês, juntando com o nosso momento astrológico, é uma temática que vai reger a nossa vida inteira, que é o quê? Crescimento. Entramos na máquina do tempo, voltamos lá quando a gente era bebezinho e vamos pensar. Talvez a gente não lembre, né? E muito possivelmente a gente não lembre das coisas que a gente sentiu quando a gente era bebezinho. Mas quem tiver um bebezinho agora na vida, ou se vocês estiverem perto de algum bebezinho, ou minimamente, porque contam as pessoas, vocês vão saber que todo o processo de crescimento desse bebezinho, ele é muito doloroso. Com certeza, vocês lembram da mãe de vocês falando, né? O quanto você chorava quando você era bebezinho, quando começou a nascer os primeiros dentinhos, o quanto ficava coçando a gengiva, o quanto você chorava, quando você passou pelo seu estirão de crescimento, o quanto você chorava. Porque, fisiologicamente, o crescimento do nosso corpo, ele é desconfortável, ele dói mesmo. Então pensa, um bebezinho, aquele serzinho pitiquinho, que tem um pezinho pitiquinho, uma mãozinha pitiquinha, é tudo pitiquinho, e esses ossos, eles começam a ganhar tamanho, o cérebro começa a expandir, os órgãos começam a tomar outro tamanho. Tudo isso vai gerando um desconforto, porque é esse crescimento dentro do corpo que dói. Né? Quando os nossos dentinhos vão nascer, a gengiva coça, inflama, porque é um processo daquele dente romper uma estrutura, né? E vir para a superfície, e aquilo dói e a gente sente desconforto. Quando a gente tem lá, essa parte eu lembro bem, né? Pelos meus 12 ou 13 anos, eu cresci muito rápido, eu tive um estirão de crescimento muito rápido. Gente, era desesperador. Eu tinha tonturas à noite, que eu chorava, porque o quarto girava. Eu lembro de deitar na cama com minha mãe, ver o quarto girando, o guarda-roupa girava, era uma coisa terrível, porque o meu estirão, ele foi muito rápido, né? Foi tipo assim, a gente tem um tempo que você vai ter nesse estirão na adolescência, o meu foi tipo assim, muito mais rápido do que todo mundo, então me gerou muitos desconfortos. E essa tontura, ela era insuportável. Eu lembro de chorar e de pedir pra minha mãe rezar, de pedir pra minha mãe me benzer pra ver se aquilo passava. Quando começava a escurecer, eu lembro que eu já entrava em desespero, porque eu sabia que aquela tontura ia aparecer. Então, o que é isso? Todas as nossas fases de crescimento, elas doem. E por que eu quis trazer isso aqui pra vocês, né? Então, refletiram sobre tudo isso, lembraram que realmente esse crescimento dói. E aí, a gente faz uma pausa com essa temática que é atemporal e vamos olhar para a temática que estou trazendo do Ensina Astros, que é o nosso momento temporal, onde vou falar de Saturno retrógrado. Então, é o momento que pegamos um astro lá do céu para nos ensinar alguma coisa. De junho, foi dia 4 de junho, até, se não me falha a memória, vai ser 22 de outubro, que a gente vai ter a retrogradação do planeta Saturno acontecendo no signo de Aquário. O que é isso? Saturno, vamos entender quem é esse cara. Ele é o senhor do tempo. Aqui Saturno vai ser muito considerado o Cronos, então é aquele que fala do nosso tempo, da Terra, que está acontecendo. O que você está fazendo com a sua vida? Aonde que você está? Como que estão os seus caminhos? Quando esse Saturno chega na nossa vida, talvez um primeiro contato que vocês já possam ter ouvido de Saturno é o quê? O retorno de Saturno. Retorno de Saturno acontece mais ou menos dos nossos 28 aos 30 anos. Então, para quem já viveu esse período, relembra aí na sua cuca o que você passou dos seus 28 aos 30 anos. Quem vai vivenciar esse momento ainda, já liga as suas anteninhas. E para quem está no seu retorno de Saturno, ele é um momento que o quê? Quando a gente nasce, o Saturno está num lugar no nosso mapa astral. Quando a gente vai completar esses 28 aos 30 anos, é quando esse Saturno ele está retornando exatamente para o mesmo lugar da onde a gente nasceu. Por isso, retorno de Saturno. E Saturno, como esse senhor do tempo, ele vai fazer o quê? Ele vem falar assim, bom, vamos sentar aqui, tomar um chazinho na minha nave saturnina
e ver se você está seguindo os caminhos da sua vida. Se você está na direção dos seus objetivos, dos seus sonhos, se você está cumprindo com as suas responsabilidades, se você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Por isso que nesse período da vida, de todos nós, a gente tem mudanças muitas vezes muito abruptas. Então, é gente que casa do dia para noite, é gente que muda de cidade, é gente que muda de país, é gente que tem filho, é alguém que de repente estava vivendo um relacionamento longo na adolescência inteira e quando chega no retorno de Saturno, esse relacionamento rompe. Por quê? São mudanças muito grandes e muito significativas que acontecem na nossa vida para nos alinhar, para nos colocar mais ainda na trilha da nossa vida. Então, quando estamos vivendo um Saturno retrógrado, que é esse momento, e ele está no signo de Aquário, essa vai ser uma temática tanto coletiva, porém individual. Então, para quem já me conhece aqui ou já sabe um pouquinho de astrologia, vale pegar o seu mapa astral e ver aonde você tem Aquário no seu mapa. Para quem não conhece, eu tenho um vídeo que eu expliquei um pouquinho sobre mapa astral. Vocês podem clicar no card que eu vou deixar aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso e depois irem fazer a sua mandala. Qual é a temática que o Saturno vai ativar nesse seu período de junho desse ano até outubro, e ele vai sentar com você na nave saturnina. Só que ele vai falar o quê? Agora eu vim aqui fazer tipo uma provinha, eu vim passar a fatura, como tem sido as suas responsabilidades, como tem sido os seus compromissos com a sua vida. E aí neste momento que a gente faz a junção do que eu comecei lá no início do vídeo falando crescer dói com o Saturno retrógrado. Quando eles se juntam, é exatamente o quê? Saturno nos cobra crescimento. Saturno sempre nos cobra amadurecimento, autorresponsabilidade. E aí aqui, quando a gente vai estar falando de vida adulta, a gente vai trazer esse crescimento de uma forma um pouquinho mais simbólica do que o crescimento dos dentinhos ou o crescimento dos ossos, dos órgãos. E a gente vai falar de um crescimento no sentido assim, ó, como você tem firmado a sua postura de adulto? Como que você tem sido adulto perante a sua vida? Porque não se engane, podemos ter 30, 40, 50, 60, 80 anos e podemos ainda estarmos assumindo uma postura de crianças perante a vida. E aqui, porque eu falei simbólico, porque eu não estou falando de uma criança de 3 anos, fisiologicamente. Eu estou falando muitas vezes de um adulto com 80 anos, porém uma postura perante a vida infantil. E quando a gente tem uma postura perante a vida infantil, a gente é o quê? A gente é refém de tudo aquilo que acontece, a gente é vítima dos acontecimentos, a gente é azarado, eu não tenho sorte para nada, as coisas que acontecem comigo, ai meu Deus do céu, porque eu sou uma vítima das coisas ruins, e ai, eu exijo que a vida faça isso comigo, eu quero que as coisas sejam desta maneira. Pensem bem, lembrem, uma criança, gente, criança faz o quê? Todo mundo não fala, criança faz birra, criança quer o pirulito na hora que ela quer, criança quer que as coisas sejam do jeito dela, aí ela não quer, ela bate o pezinho, ela cruza os braços e ela fica pé da vida quando o amiguinho vai embora e não dorme na casa dela e não faz a festa do pijama. E a gente tem essa postura perante a vida muitas vezes. Por quê? Porque não crescemos. E quando Saturno chega, Saturno vai fazer exatamente esta prova. Como você está enquanto adulto perante a sua vida. Então o que eu posso dizer aqui para vocês? Você que já está no seu caminho, minimamente, buscando suas responsabilidades para chegar onde você deseja, cumprindo com seus compromissos perante a sua vida, tendo essa postura de adulto, né, de amadurecimento, talvez essa viagem, esse chazinho na nave saturnina seja mais tranquilo. Mas o que eu tenho para te dizer, você que ainda está num lugar muito vitimista da vida, muito infantilizado da vida, se achando um azarado, se achando coitadinho, não entendendo, ó céus, ó vida, por que a vida está me trazendo isso? Porque, gente, convenhamos, ser adulto é desafiador, não é fácil. Se fosse fácil, talvez a gente não estaria nem aqui como ser humano. A gente sempre tem que lembrar que ser seres humanos é estarmos constantemente, todos os dias, passando por provas e expiações.
Algumas vezes teremos fases mais fáceis, outras fases mais desafiadoras, porém, todas elas são para que a gente aprenda. Então eu acho que a gente sair desse eterno mimimi de ai, tá muito difícil, ai, só tem cagada acontecendo comigo, ai, nananã, ai, meu Deus, ai, queria que fosse fácil, ai, porque a vida é tão difícil. A gente sair disso para ir num lugar de falar, tá, é isso que tá acontecendo, eu não controlo, eu não consigo fazer diferente. Tá acontecendo? Para que isso tá acontecendo? Para que serve? E aí, como que eu vou resolver essa situação de uma maneira adulta, de uma maneira com amadurecimento, com responsabilidade, com compromisso? E aí a gente sai desse lugar. Então, se você ainda está muito nessa infantilidade, eu sinto dizer que este momento de junho a outubro para você será bem desafiador. Com certeza Saturno vai vir com 2 pés no peito, vai vir voadora, entendeu? Armlock de tudo quanto é lado, talvez você não vai nem mais saber quem é você, porque é o papel do Saturno querer que você cresça, fazer com que você cresça, para que você se alinhe no seu caminho. Trazer uma reflexão para vocês, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso porque é complexo, mas eu vou tentar falar de uma forma simples para todo mundo pegar. O movimento retrógrado, ele é o quê? Então pensem assim, ó, o planetinha tá lá, andando, certo? Pra frente, tururu, 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 tururu. Chega um momento que ele para, dá ré e ele começa, trinim, 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 trinim. Isso é a retrogradação. É como se esse planeta estivesse dando ré. Só que vai chegar um momento que ele vai estacionar e ele vai fazer o caminho pra frente de novo, certo? Porque pensem que aqui tem um tanto que ele para, não dá mais pra ir, ele tem que ir pra frente de novo. Quando esse Saturno estava no movimento natural dele, ele passou já por esses graus, que é onde ele vai estar retrogradando. Então vamos pensar assim, ele já passou por esses passinhos da trilha, quando ele estava no seu movimento, que foi de fevereiro deste ano até junho. Então eu quero que vocês façam um movimento aí, lembrar o que você estava vivenciando de fevereiro a junho desse ano, certo? Porque quando esse Saturno agora está voltando para trás, ele está passando exatamente pelos mesmos pontos da trilha que ele fez quando ele estava no seu movimento direto. Então, junho a outubro é quase como se fosse uma revisão desse nosso período de fevereiro ou a junho, certo? Aí ele vai vir para trás, vai passar, vai cobrar, vai fazer chamada, vai fazer prova, vai sentar com você e todo dia vai acionar o seu despertador 5:30 da manhã, vai colocar situações desafiadoras na sua vida e quando chegar outubro, ele vai fazer o quê? Passo por esses passinhos na trilha novamente. Então a gente vai ter 3 períodos praticamente que Saturno está passando pela mesma temática na nossa vida. Ai, Aline, não faço ideia do que é. Meu amado, senta no sofá da sua nave e vai botar a cachola para funcionar, porque eu não tenho como te dar essa resposta. Ele vai atuar nas nossas vidas de maneiras diferentes, com contextos diferentes, porém na mesma estrutura. E a estrutura é qual? Responsabilidade, amadurecimento, imposição de limites. Então, se você é uma pessoa que não consegue falar não, que não consegue impor os seus limites, aquilo que você quer, vai ser cobrado para isso também. E é um processo muito bonito, gente. Eu acho muito especial. Ele é desafiador? Lógico que é, porque todos nós, e vamos lá, tá? Momentos sincericídios dessa nave. Em algum momento a gente quer ser criança, entendeu? A gente não quer assumir responsabilidade. A gente quer ficar lá embaixo da cobertinha, esperando chegar o leitinho quente, esperando alguém resolver todos os seus problemas, você não precisar levantar a bunda da sua cama. Mas isso não é possível quando nos tornamos adultos. Ou melhor, refazendo a minha frase, é possível, porém as consequências serão enormes. Então, se você escolhe assumir a responsabilidade da sua vida e falar, ok, eu cresci. E crescer é ser responsável. E crescer é fazer escolhas e assumir as consequências da minha escolha, a sua vida muda. Você ganha força interna, você ganha poder de materializar a sua vida de uma forma completamente diferente. Então, viajantes, eu desejo que vocês, neste momento de Saturno retrógrado, façam uma viagem incrível com o Senhor do Tempo. Talvez a gente vai levar uns puxãozinhos de orelha, talvez a gente vai passar umas situações não muito bacanas, muito desafiadoras.
Porém, lembre-se sempre, ele é um professor que quer que a gente cresça, que quer que a gente assuma a trilha da nossa vida, que a gente assuma aquilo que a gente precisa fazer para chegar nos nossos sonhos, para chegar nos nossos objetivos. Então, assim, ele não é tão ruim quanto a gente imagina. Ele só é um professor um pouquinho mais exigente e que nos cobra uma matéria muito desafiadora. Então eu desejo para vocês um crescimento lindo durante essa jornada. Vai doer? Eu acho que vai. Em algumas instâncias eu acho que vai, mas a dor, ela é inevitável. A dor, ela existe. Como sempre, o nosso ditado aqui mais clichê, o sofrimento é opcional. Então ficar no mimimi na vida, achar que você é um azarado, achar que a vida tá de caô com você, só vai piorar a sua jornada. Respira, assume o seu papel de adulto perante a vida, coloca ele na tomada e pensa assim, ok, para que serve tudo isso? O que é que eu preciso fazer então? E vai atrás de fazer, porque quando você assume esse lugar, o universo põe o chão, o universo vai te dando, o universo vai desenrolando essa trama da vida, e aí você vai falar, ah, ontem eu não entendia, mas hoje eu consigo entender. Bom, então eu desejo que vocês cresçam muito, que vocês possam fazer uma viagem lindíssima com o grande professor, Senhor do Tempo, Saturno, e que vocês consigam cada vez mais se tornarem adultos perante a vida, se tornarem responsáveis perante a realidade que vocês desejam viver e que assim vocês consigam saber que o poder de criar a sua vida está exatamente nas suas mãos. É só você assumir.